Papa News Brasil. Informação com verdade, fé e credibilidade. Seja muito bem-vindo ao Papa News Brasil. Nesta edição especial, vamos muito além da notícia que ganhou destaque nas últimas horas. Nosso objetivo não é apenas informar o que aconteceu em Medjugorje, mas compreender o significado desse acontecimento à luz da fé, da história da Igreja e da Sagrada Escritura. O ataque ao santuário de Medjugorje, com a profanação de imagens de Nossa Senhora, pichações ofensivas e o incêndio de um altar, causou profunda comoção entre milhões de católicos em todo o mundo. No entanto, diante de fatos como esse, somos chamados a fazer mais do que nos indignar. Somos convidados a refletir. Ao longo desta apresentação, vamos analisar os desdobramentos desse episódio, recordar outros momentos em que a Igreja enfrentou perseguições e profanações, compreender como a tradição católica responde a esses ataques e descobrir por que a oração, o perdão e a reparação sempre foram as maiores armas dos cristãos. Também abordaremos o futuro de Medjugorje, o que a Igreja afirma oficialmente sobre o santuário, o que realmente se sabe sobre os videntes e os chamados segredos, sempre distinguindo os fatos das especulações. Em um tempo marcado pela rapidez das informações, é essencial caminhar com prudência, fidelidade ao magistério e respeito à verdade. Por fim, faremos uma profunda reflexão espiritual sobre como Deus é capaz de transformar acontecimentos dolorosos em testemunhos de fé, renovando a esperança do seu povo mesmo nas horas mais difíceis. Convido você a permanecer conosco até o final desta edição. Que esta não seja apenas uma reportagem, mas também um momento de oração, formação e fortalecimento da nossa fé. Que o Espírito Santo ilumine nossa inteligência, fortaleça o nosso coração e, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha da Paz, nos conduza sempre a Jesus Cristo. Vamos aos desdobramentos desta importante notícia. O roteiro completo está estruturado da seguinte forma: 1. Introdução: o que aconteceu em Medjugorje. 2. A dor da profanação, o significado espiritual de um lugar sagrado. 3. Outros grandes atos de vandalismo na história da Igreja: Revolução Francesa, Guerra Civil Espanhola, perseguições comunistas, destruição de igrejas no Oriente Médio e ataques recentes a templos cristãos. 4. Como a Igreja responde, nunca com vingança, mas com reparação, oração, perdão e restauração. 5. O desagravo na tradição católica, o que é, sua base bíblica e como os santos viverão essa prática. 6. A resposta da Sagrada Escritura, Jesus purificando o templo, Pai, perdoa-lhes, São Paulo vencendo o mal com o bem e outras passagens. 7. Medjugorje daqui para frente, o santuário continuará recebendo peregrinos? O significado pastoral reconhecido pela Igreja e a esperança da comunidade. 8. Os videntes e os chamados segredos, o que a Igreja afirma oficialmente, o que os videntes já disseram ao longo dos anos e o que não pode ser afirmado sem evidências. 9. Reflexão espiritual, como Deus transforma profanações em testemunhos de fé. 10. Conclusão, convite ao terço de desagravo e oração pela conversão dos corações. Vamos ao conteúdo desta matéria. 1. Introdução: o que aconteceu em Medjugorje. Quando um lugar de oração é atacado, não é apenas um patrimônio que sofre. O coração de milhões de fiéis também é ferido. Paz e bem a todos. Sejam muito bem-vindos ao Papa News Brasil, o seu canal de notícias do Vaticano, da Igreja Católica e dos grandes acontecimentos que marcam a vida da fé. Hoje, infelizmente, iniciamos este vídeo com uma notícia que causou profunda tristeza entre católicos do mundo inteiro. O santuário de Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina, conhecido por acolher milhões de peregrinos todos os anos, foi alvo de um grave ato de vandalismo durante a madrugada. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades locais e pela própria paróquia, por volta das 4 horas da manhã, pessoas invadiram áreas sagradas do santuário e cometeram atos de profanação. Na Colina das Aparições, também chamada Pó de Berrido, onde os primeiros acontecimentos de Medjugorje tiveram início em 1981, a imagem de Nossa Senhora foi coberta com tinta e os arredores foram pichados com frases ofensivas. Outro local profundamente significativo para os peregrinos, a Cruz Azul, também foi atingido.
Ali, onde diariamente milhares de pessoas se reúnem em silêncio para rezar o Santo Rosário e buscar a reconciliação com Deus, a imagem de Nossa Senhora também foi vandalizada. Como se isso não bastasse, o altar externo da igreja de São Tiago, coração espiritual da paróquia de Medjugorje, foi incendiado. O espaço, utilizado para celebrações ao ar livre e grandes encontros de oração, sofreu danos que mobilizaram imediatamente voluntários e autoridades. Ainda no mesmo dia, a polícia informou que um suspeito foi preso. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e as motivações do crime. A notícia rapidamente percorreu o mundo. Peregrinos, sacerdotes, bispos e comunidades católicas manifestaram tristeza, indignação e, ao mesmo tempo, um apelo para que a resposta a essa violência seja dada da forma ensinada por Cristo, com oração, perdão, reparação e esperança. Diante de acontecimentos como esse, surgem muitas perguntas. Por que lugares sagrados são atacados? O que esses atos representam para a Igreja? Como os cristãos responderam a episódios semelhantes ao longo da história? O que a Sagrada Escritura nos ensina diante da profanação do sagrado? E, olhando especificamente para Medjugorje, este acontecimento muda alguma coisa em sua missão espiritual? Existe alguma relação entre esse episódio e as mensagens atribuídas aos videntes? São essas questões que vamos refletir juntos ao longo deste vídeo, sempre à luz da fé católica, da história da Igreja e do ensinamento da Palavra de Deus. Porque, se há uma certeza que atravessa 2000 anos de cristianismo, é esta: os ataques contra a Igreja nunca conseguiram apagar a fé daqueles que colocam sua esperança em Cristo. Pelo contrário, muitas vezes foi justamente nos momentos de maior provação que Deus manifestou, de maneira ainda mais clara, a força da graça, da conversão e da esperança. Vamos compreender, então, o significado desses acontecimentos e descobrir como a Igreja sempre respondeu às profanações, não com ódio, mas com uma fé ainda mais profunda. 2. A dor da profanação, o significado espiritual de um lugar sagrado. Depois de conhecer os fatos, precisamos ir além da notícia. Precisamos compreender por que um acontecimento como esse provoca tanta dor no coração dos cristãos. Para muitas pessoas, uma igreja é apenas um edifício. Uma imagem sacra pode parecer apenas uma escultura. Um altar pode ser visto apenas como uma construção de pedra ou madeira. Mas, para quem vive a fé, esses lugares possuem um significado muito mais profundo. Eles são espaços consagrados a Deus. São lugares onde incontáveis pessoas encontraram consolo em meio ao sofrimento, recuperaram a esperança, reconciliaram-se com Deus no sacramento da confissão, receberam a Eucaristia, descobriram sua vocação ou simplesmente derramaram suas lágrimas diante do Senhor. Cada pedra de um santuário guarda uma história de conversão. Cada banco de uma igreja testemunha uma oração silenciosa. Cada altar lembra o maior mistério da nossa fé, o sacrifício de Cristo, tornado presente na Santa Missa. Por isso, quando um local sagrado é profanado, a dor não nasce apenas dos danos materiais. Ela nasce porque aquilo que foi separado para Deus é tratado com desprezo. Na tradição bíblica, a palavra profanar significa justamente isso: tornar comum aquilo que foi consagrado ao Senhor. Desde o Antigo Testamento, Deus ensina seu povo a respeitar o que lhe pertence. O Templo de Jerusalém era considerado a morada da presença divina entre o povo. Não porque Deus estivesse limitado a um edifício, mas porque havia escolhido aquele lugar como sinal visível de sua aliança. Por isso, quando o templo era desrespeitado, Israel chorava profundamente. Os salmos registram esse sofrimento: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Essa não era apenas uma perda arquitetônica. Era uma ferida espiritual. No Novo Testamento, encontramos uma das cenas mais fortes da vida pública de Jesus. Ao entrar no Templo de Jerusalém, ele encontra vendedores e cambistas transformando um lugar de oração em um mercado. Então, tomado por um santo zelo, Jesus expulsa os comerciantes e proclama: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21,13. Esse episódio revela algo muito importante. Jesus não foi indiferente diante da profanação do sagrado. Seu gesto não foi motivado por ira descontrolada, mas pelo amor à santidade da casa do Pai.
Isso nos ajuda a compreender a gravidade do que aconteceu em Medjugorje. Não estamos falando apenas de tinta sobre uma imagem, nem apenas de um altar incendiado. Estamos falando de um ataque a um lugar onde milhões de pessoas experimentaram a misericórdia de Deus. Um lugar onde incontáveis famílias voltaram a rezar juntas. Onde sacerdotes reencontraram o entusiasmo pela missão. Onde jovens descobriram sua vocação. Onde pecadores voltaram ao confessionário depois de décadas. Onde corações feridos encontraram paz. É por isso que a dor é tão profunda. Mas há outro aspecto que merece nossa atenção. A Igreja nunca adorou imagens. Desde os primeiros séculos, ela ensina que a honra prestada às imagens sagradas dirige-se à pessoa representada, nunca ao objeto em si. Quando uma imagem de Nossa Senhora é atacada, o gesto não atinge Maria em sua glória celeste. Nossa Senhora permanece junto de Deus, intocável. O ataque revela, antes de tudo, a intenção humana de desprezar aquilo que ela representa: a fé, a maternidade espiritual de Maria e a esperança dos cristãos. E aqui encontramos uma das maiores lições do Evangelho. Enquanto o mundo responde ao ódio com mais ódio, Cristo nos ensina outro caminho. O caminho da reparação, o caminho da oração, o caminho do perdão, porque nenhuma tinta pode apagar a fé de um povo que ama a Deus. Nenhum incêndio pode destruir aquilo que o Espírito Santo construiu nos corações. E nenhuma profanação é capaz de silenciar o testemunho de milhões de peregrinos que continuam encontrando em Medjugorje um convite constante à conversão, à paz e ao encontro com Cristo. Talvez, paradoxalmente, esse triste acontecimento nos recorde uma verdade esquecida em nosso tempo. Os lugares sagrados continuam sendo sagrados justamente porque conduzem as pessoas ao Deus vivo. E é por isso que a Igreja os protege, os restaura e, sobretudo, continua enchendo-os de oração. Porque, onde o mal tenta deixar marcas de destruição, a graça de Deus pode fazer florescer uma fé ainda mais forte. 3. Outros grandes atos de vandalismo na história da Igreja. Ao contemplarmos o que aconteceu em Medjugorje, talvez alguém se pergunte: isso é algo novo? Infelizmente, não. A história da Igreja é também a história de incontáveis perseguições, profanações e tentativas de destruir aquilo que é sagrado. Desde os primeiros séculos do cristianismo, homens e mulheres de fé viram igrejas incendiadas, altares destruídos, imagens quebradas e até a própria vida entregue por amor a Cristo. No entanto, existe uma verdade que atravessa 2000 anos de história. Cada tentativa de apagar a fé acabou fortalecendo ainda mais o testemunho da Igreja. Jesus já havia preparado seus discípulos para isso quando disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. João 15,18. E também: no mundo tereis tribulações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. João 16,33. Essas palavras nunca deixaram de ser atuais. A Revolução Francesa no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, milhares de igrejas foram saqueadas e profanadas. Altares foram destruídos, objetos litúrgicos foram derretidos, relíquias de santos desapareceram, imagens sacras foram quebradas em praças públicas. Em algumas catedrais, chegou-se ao ponto de substituir o culto cristão pelo chamado culto da razão, transformando templos dedicados a Deus em espaços destinados a cerimônias políticas. Muitos sacerdotes recusaram abandonar sua fé. Pagaram com a própria vida. Entretanto, algumas décadas depois, a Igreja voltou a florescer na França. Mosteiros foram reconstruídos, vocações surgiram novamente e o Evangelho continuou sendo anunciado. A destruição não teve a última palavra. A Guerra Civil Espanhola, outro capítulo profundamente doloroso, ocorreu durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. Centenas de igrejas foram incendiadas. Conventos foram saqueados. Bibliotecas religiosas desapareceram. Milhares de imagens sacras foram destruídas. Mas a maior tragédia foi humana. Milhares de bispos, padres, religiosos e leigos foram mortos simplesmente porque professavam a fé cristã. Muitos deles morreram perdoando seus perseguidores. Hoje, centenas desses mártires foram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Eles nos lembram que a santidade pode florescer mesmo em meio ao ódio. As perseguições comunistas.
Durante o século XX, diversos regimes comunistas promoveram perseguições sistemáticas contra a religião. Na antiga União Soviética, milhares de igrejas foram fechadas ou demolidas. Na Europa Oriental, muitos templos transformaram-se em depósitos, museus ou edifícios públicos. Na China, inúmeros cristãos viverão a fé na clandestinidade. Em vários países, possuir uma Bíblia podia significar prisão. Celebrar a missa escondido era um risco constante. Mesmo assim, a fé sobreviveu. Famílias rezavam em silêncio dentro de casa. Sacerdotes celebravam a Eucaristia em prisões. Leigos transmitiam o Evangelho aos próprios filhos, muitas vezes sem qualquer liberdade religiosa. Mais uma vez, parecia que a igreja seria vencida. Mais uma vez, ela permaneceu de pé. O Oriente Médio nos últimos anos, outro sofrimento marcou profundamente os cristãos. Em regiões do Oriente Médio, especialmente no Iraque e na Síria, comunidades inteiras foram expulsas de suas cidades. Igrejas históricas foram destruídas. Mosteiros centenários sofreram ataques. Cruzes foram arrancadas. Ícones antigos foram queimados. Famílias cristãs precisaram abandonar suas casas levando apenas aquilo que conseguiam carregar. Mesmo assim, muitas delas afirmavam algo impressionante: podem tirar nossa casa, mas não podem tirar Cristo do nosso coração. Essa frase resume a força da esperança cristã. Os ataques dos nossos dias. Talvez imaginemos que esse tipo de violência pertença apenas ao passado. Mas não. Infelizmente, ainda hoje igrejas são incendiadas, imagens religiosas são vandalizadas e cemitérios cristãos sofrem ataques em diferentes partes do mundo. Em alguns casos, trata-se de intolerância religiosa. Em outros, de atos de ódio, extremismo ou puro vandalismo. Independentemente da motivação, o resultado é sempre o mesmo: uma tentativa de ferir aquilo que é sagrado para milhões de pessoas. É nesse contexto que devemos compreender o que aconteceu em Medjugorje. Não se trata de um episódio isolado. Ele faz parte de uma história muito maior, na qual o mal procura atingir os sinais visíveis da presença de Deus entre os homens. A promessa de Cristo permanece. Mas existe uma diferença fundamental entre a Igreja e qualquer outra instituição humana. A Igreja não vive apenas da força de seus edifícios. Ela vive da promessa de Cristo. Quando Jesus disse a São Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16,18. Ele não prometeu que a igreja nunca seria perseguida. Não prometeu que seus templos jamais seriam atacados. Não prometeu que seus filhos estariam livres do sofrimento. O que ele prometeu foi algo ainda maior: que nenhuma força do mal seria capaz de destruir a igreja fundada por ele. Ao longo de 20 séculos, impérios caíram. Perseguidores desapareceram. Ideologias nasceram e morreram. Revoluções passaram. Mas a igreja continua anunciando o mesmo evangelho. É por isso que, diante do vandalismo em Medjugorje, nossa primeira reação pode ser de tristeza. Porém, nossa resposta definitiva deve ser de esperança. Porque a história ensina que toda vez que alguém tentou apagar a luz da fé, Deus suscitou novos santos, novos missionários e novas testemunhas. E talvez seja justamente esse o grande desafio do nosso tempo: responder ao ódio não com desespero, mas com uma fidelidade ainda maior a Cristo. Afinal, os templos podem ser restaurados, as imagens podem ser recuperadas e os altares podem ser reconstruídos. Mas o maior testemunho da igreja sempre foi outro: um povo que continua amando a Deus mesmo quando é provado. 4. Como a igreja responde? Nunca com vingança, mas com reparação, oração, perdão e restauração. Depois de contemplarmos tantos episódios de violência ao longo da história, surge uma pergunta inevitável. Como a igreja responde quando aquilo que é sagrado é profanado? Talvez muitos imaginem que a resposta seja a indignação, a revolta ou até o desejo de punição. É natural que o coração humano experimente tristeza diante de uma injustiça. Entretanto, a resposta da igreja sempre foi muito diferente daquela que o mundo costuma oferecer. Enquanto a lógica humana muitas vezes diz: retribua o mal com outro mal, Cristo ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Essa não é uma proposta fácil.
É uma das páginas mais desafiadoras do Evangelho. E, justamente por isso, é também uma das mais transformadoras. Quando um templo é atacado, quando uma imagem é destruída ou quando um altar é profanado, a primeira preocupação da igreja não é alimentar o ódio, mas restaurar aquilo que foi ferido, tanto material quanto espiritualmente. A reparação. Responder ao mal com amor. Na tradição católica existe uma palavra muito importante: reparação. Reparar significa oferecer a Deus atos de amor, oração e penitência em resposta às ofensas cometidas contra Ele. Não porque Deus precise ser consolado como um ser humano, mas porque o amor sempre procura responder ao desprezo com uma fidelidade ainda maior. É por isso que, depois de episódios de profanação, é comum que as dioceses organizem missas de desagravo, horas santas, procissões e momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não se trata de um gesto político, nem de um ato de protesto. É um ato de fé. É a Igreja dizendo: onde o pecado aumentou, queremos que a graça se manifeste ainda mais. São Paulo expressa essa esperança quando escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Essa é a lógica do Evangelho. O mal nunca tem a última palavra. A oração pelos responsáveis. Talvez este seja o ponto mais difícil para nós. Como rezar por quem destruiu um lugar sagrado? Como pedir a Deus que abençoe alguém que causou tanta dor? A resposta está na própria cruz. Enquanto era insultado, humilhado e crucificado, Jesus pronunciou uma das frases mais impressionantes de toda a história: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23,34. Cristo não ignorou a gravidade do pecado, mas também não deixou que o pecado destruísse seu amor. É esse o modelo que inspira a Igreja. Por isso, quando um crime como o ocorrido em Medjugorje acontece, muitos bispos e sacerdotes convidam os fiéis não apenas a rezar pelo santuário, mas também pela conversão daquele que praticou o ato. Essa talvez seja a maior vitória do cristianismo. Transformar um motivo de ódio em uma ocasião de intercessão. O perdão não elimina a justiça. É importante compreender que perdoar não significa fingir que nada aconteceu. A Igreja sempre reconhece a importância da justiça. Quem pratica um crime deve responder perante as autoridades competentes. No caso de Medjugorje, a investigação policial segue seu curso, e isso faz parte da ordem social. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja recorda que nenhuma sentença humana é capaz de substituir a necessidade da conversão do coração. A justiça protege a sociedade. O perdão liberta a alma. São realidades diferentes, mas complementares. Restaurar aquilo que foi destruído. Existe algo muito bonito na história da Igreja. Sempre que um templo foi destruído, os cristãos procuraram reconstruí-lo. Sempre que um altar foi queimado, outro altar foi erguido. Sempre que uma imagem foi quebrada, uma nova imagem foi colocada em seu lugar. Isso aconteceu porque a Igreja nunca permitiu que a destruição se tornasse permanente. Ela responde construindo. Ela responde restaurando. Ela responde devolvendo beleza onde houve violência. É uma forma concreta de anunciar que Cristo faz novas todas as coisas. Em Medjugorje, poucas horas depois do vandalismo, voluntários já estavam limpando os locais atingidos. Esse gesto simples possui um enorme significado espiritual. Cada pincelada de tinta removida dizia silenciosamente: o mal passou por aqui, mas não permanecerá. O testemunho dos santos. Os santos compreenderam profundamente essa lógica. São Francisco de Assis ouviu de Cristo o chamado: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Inicialmente, ele pensou que deveria restaurar uma pequena capela em ruínas. Depois descobriu que Deus o chamava para renovar também a vida espiritual da igreja. Hoje, talvez esse convite continue ecoando. Sempre que vemos um templo profanado, podemos perguntar: o que Deus deseja reconstruir também dentro de mim? Porque existem igrejas feitas de pedra. E existe também o templo do Espírito Santo, que é cada coração humano. A resposta de Medjugorje há algo profundamente simbólico no que aconteceu nas horas seguintes ao ataque. Os peregrinos não abandonaram o santuário. As missas continuaram. O rosário continuou sendo rezado. As confissões continuaram acontecendo. O Santíssimo Sacramento permaneceu sendo adorado. Em outras palavras,
A vida espiritual não foi interrompida. Essa talvez seja a resposta mais poderosa que a igreja poderia oferecer. Não a resposta das manchetes, mas a resposta da fidelidade. Porque um altar pode ser restaurado. Uma parede pode ser pintada novamente. Uma imagem pode ser recuperada. Mas o que realmente sustenta a igreja nunca foi a beleza de seus edifícios. É a presença viva de Cristo no meio do seu povo. E essa presença ninguém pode destruir. Por isso, diante do vandalismo em Medjugorje, somos convidados a fazer mais do que lamentar. Somos convidados a reparar, a rezar, a perdoar, a reconstruir, e a recordar as palavras de São Paulo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12,21. Talvez essa seja a maior lição deste triste acontecimento. Quando o mundo espera uma resposta de revolta, a igreja oferece uma resposta de esperança. E essa esperança nasce da certeza de que Cristo ressuscitado continua conduzindo a sua igreja, mesmo em meio às provações da história. 5. O desagravo na tradição católica, o que é, sua base bíblica e como os santos viverão essa prática. Ao acompanharmos a notícia de Medjugorje, talvez muitos tenham ouvido uma palavra pouco conhecida fora do ambiente católico: desagravo. Mas, afinal, o que significa fazer um ato de desagravo? Porque, diante de uma profanação, a igreja convida os fiéis a rezar em vez de apenas lamentar. E de onde surgiu essa tradição? A resposta nos conduz ao coração da espiritualidade cristã. O que é o desagravo? A palavra desagravo significa, literalmente, reparar uma ofensa. Na fé católica, é um ato de amor oferecido a Deus em reparação pelos pecados, pelas blasfêmias, pelas profanações e por todas as ofensas cometidas contra ele. Não porque Deus seja diminuído pelo pecado humano. Deus permanece infinitamente santo e perfeito. Mas porque o pecado fere a comunhão entre Deus e a humanidade. Quando alguém ama profundamente uma pessoa e vê essa pessoa ser ofendida, nasce espontaneamente o desejo de manifestar carinho, fidelidade e consolação. É justamente essa atitude que inspira o desagravo. O cristão olha para Cristo crucificado e diz: Senhor, muitos te rejeitam. Muitos desprezam o teu amor. Eu quero permanecer contigo. É uma resposta de amor. Não de medo, não de obrigação, mas de amizade com Cristo. A base bíblica do desagravo. Embora a palavra desagravo não apareça literalmente na Bíblia, seu fundamento está presente em toda a Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, vemos personagens que intercedem pelo povo quando este se afasta de Deus. Moisés sobe ao monte e suplica pelo perdão de Israel após o pecado do bezerro de ouro. O profeta Daniel faz penitência pelos pecados da nação, mesmo sem ser pessoalmente culpado. Neemias chora diante da destruição de Jerusalém e pede a restauração do povo. Todos eles compreendem algo muito importante: o amor pode reparar aquilo que o pecado destruiu. No Novo Testamento, essa realidade atinge sua plenitude em Jesus Cristo. Toda a vida de Cristo é um ato perfeito de reparação. Na cruz, Jesus oferece ao Pai uma obediência perfeita para restaurar aquilo que o pecado havia rompido. São Paulo escreve: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20, e São João afirma: ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 2,2. Isso significa que toda reparação cristã nasce da única e perfeita reparação realizada por Cristo. Nós não acrescentamos nada ao sacrifício de Jesus. Pelo contrário, participamos dele. Unimos nossas orações, nossos sofrimentos e nossos atos de amor ao sacrifício redentor de Cristo. É exatamente isso que acontece em uma missa de desagravo. A igreja une a dor causada pelo pecado ao sacrifício de Cristo, que continua sendo a fonte de toda reconciliação. O desagravo vivido pelos santos. Ao longo dos séculos, muitos santos compreenderam profundamente essa espiritualidade. Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, recebeu revelações particulares sobre o Sagrado Coração de Jesus. Nelas, Cristo manifestava sua tristeza diante da indiferença de tantas pessoas ao seu amor e pedia uma resposta de reparação. Foi dessa espiritualidade que nasceu a prática da hora santa, da comunhão reparadora e de diversas devoções ao Sagrado Coração.
Mais tarde, em Fátima, em 1917, Nossa Senhora convidou os pastorinhos a oferecerem sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra Deus. O anjo da paz ensinou às crianças uma oração que resume esse espírito. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Percebemos algo extraordinário. O cristão não reza apenas por si. Ele intercede também por aqueles que ainda estão longe de Deus. Essa é uma das expressões mais belas da caridade. São João Paulo II também deu um testemunho marcante dessa atitude. Após sofrer o atentado na Praça São Pedro, em 1981, ele visitou na prisão o homem que tentou matá-lo. Não foi para justificar o crime. Foi para oferecer o perdão. Esse gesto tornou-se um dos maiores símbolos da resposta cristã ao mal. O desagravo diante de Medjugorje é justamente por isso que, diante da profanação ocorrida em Medjugorje, tantos fiéis sentiram o desejo de organizar momentos de oração. Não para responder ao vandalismo com revolta, mas para responder com fidelidade. Cada terço rezado, cada hora santa, cada missa celebrada, cada momento de adoração diante do Santíssimo Sacramento torna-se um ato silencioso de reparação. É como se a Igreja dissesse: onde alguém tentou semear desprezo, nós queremos semear amor. Essa lógica talvez pareça estranha ao mundo, mas é exatamente a lógica do Evangelho. O maior desagravo acontece no coração. Entretanto, existe um ponto que merece nossa atenção. O maior ato de desagravo não acontece apenas quando rezamos por um templo profanado. Ele acontece quando permitimos que Deus transforme o nosso próprio coração. De pouco adiantaria restaurar uma igreja de pedra se permanecêssemos indiferentes ao pecado em nossa própria vida. São Paulo recorda: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Essa afirmação muda completamente nossa perspectiva. O maior templo que Deus deseja conservar santo é o coração humano. Por isso, cada confissão bem feita, cada retorno à Eucaristia, cada gesto de perdão, cada reconciliação em família, cada abandono do pecado, também são atos de desagravo. Talvez seja essa a resposta mais profunda que podemos oferecer diante do que aconteceu em Medjugorje. Não apenas restaurar paredes, mas permitir que Cristo restaure também a nossa alma. Porque, quando um coração volta para Deus, acontece o maior milagre de reparação que existe. E é exatamente isso que a Igreja espera de cada momento de provação: que a dor se transforme em conversão, que a profanação desperte mais oração e que o mal, pela graça de Deus, seja vencido pelo amor. É assim que os santos viverão. É assim que a Igreja continua caminhando. E é assim que somos convidados a responder hoje. 6. A resposta da Sagrada Escritura: Jesus purificando o templo. Pai, perdoa-lhes. São Paulo, vencendo o mal com o bem e outras passagens. Ao longo deste vídeo, vimos que a Igreja nunca respondeu às profanações com vingança, mas com oração, reparação e esperança. Entretanto, alguém poderia perguntar: essa resposta nasceu apenas da tradição da Igreja ou tem fundamento na própria palavra de Deus? A resposta é clara. Toda a atitude da Igreja diante de acontecimentos como o de Medjugorje está profundamente enraizada na Sagrada Escritura. É na palavra de Deus que encontramos o equilíbrio perfeito entre o zelo pelo que é santo e a misericórdia para com aqueles que pecam. Jesus e o templo. A santidade da casa de Deus. Talvez a cena mais conhecida seja a purificação do Templo de Jerusalém. Os evangelhos narram que Jesus entrou no templo e encontrou vendedores e cambistas transformando um lugar de oração em um espaço de comércio. Tomado por um profundo zelo pela glória do Pai, expulsou os comerciantes e declarou: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. Mateus 21,13. É importante compreender esse episódio. Jesus não estava agindo movido pelo ódio, nem por um desejo de humilhar alguém. Seu gesto era uma defesa da santidade da casa de Deus. Cristo nos ensina que o sagrado merece respeito. Os lugares dedicados à oração não podem ser tratados como se fossem espaços comuns. Esse ensinamento permanece atual.
Quando vemos uma igreja profanada, um altar incendiado ou uma imagem vandalizada, recordamos que Deus continua chamando seu povo a tratar com reverência tudo aquilo que foi consagrado ao seu nome. O zelo nasce do amor. O Evangelho de São João acrescenta um detalhe muito bonito. Ao ver Jesus purificando o templo, os discípulos lembraram-se de uma passagem dos Salmos: o zelo pela tua casa me consumirá. João 2,17. Salmo 69,9. Esse zelo não é fanatismo. Não é violência. É amor. Quem ama protege. Quem ama cuida. Quem ama sofre quando aquilo que é amado é desrespeitado. Foi exatamente esse sentimento que moveu tantos cristãos ao saberem do ocorrido em Medjugorje. Não foi um sentimento de vingança. Foi a dor de quem ama a casa de Deus. A resposta da cruz. Mas o Evangelho não termina no templo. Ele nos conduz até o Calvário. Ali encontramos a resposta definitiva de Cristo ao mal. Enquanto era insultado, açoitado e pregado na cruz, Jesus pronunciou palavras que continuam desafiando toda lógica humana. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23,34. Que contraste impressionante! O mesmo Jesus que defendeu a santidade do templo é o mesmo que, diante da violência sofrida, escolheu perdoar. Ele não negou a existência do pecado. Não chamou o mal de bem. Mas recusou-se a permitir que o ódio dominasse seu coração. Aqui está o grande ensinamento para nós. Podemos condenar o ato cometido em Medjugorje sem condenar a pessoa à desesperança. Podemos pedir justiça sem abandonar a misericórdia. Podemos sofrer com a profanação sem perder a caridade. Esse é o caminho de Cristo. Vencer o mal com o bem. Anos depois, São Paulo resumira essa mesma atitude em uma frase extraordinária: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12,21. Talvez essa seja uma das passagens mais importantes para compreender a resposta cristã diante de acontecimentos como este. Quando alguém responde ao ódio com mais ódio, o mal continua vencendo. Quando responde à violência com violência, apenas prolonga a cadeia do sofrimento. Mas quando alguém responde com oração, perdão e fidelidade ao Evangelho, rompe-se esse ciclo. É exatamente isso que a Igreja procura fazer. Por isso, em vez de organizar manifestações de vingança, organiza horas santas. Em vez de incentivar a revolta, convida ao rosário. Em vez de responder com insultos, proclama o Evangelho. Essa é uma revolução silenciosa. A revolução da graça. Não vos deixeis dominar pelo medo. Outra passagem que ilumina este momento encontra-se na segunda carta a Timóteo. São Paulo escreve: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. 2 Timóteo 1,7. É natural que notícias como a de Medjugorje despertem tristeza. Mas elas não devem gerar desespero. A Igreja já enfrentou perseguições muito maiores. Sobreviveu porque sua força nunca esteve nos edifícios. Sua força sempre esteve em Cristo. A paz que o mundo não pode dar. Na última ceia, Jesus deixou aos discípulos uma promessa que continua consolando a Igreja em todas as épocas: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. João 14,27. Essa paz não depende da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que Deus continua conduzindo a história. Mesmo quando parece que o mal triunfa. Mesmo quando uma igreja é incendiada. Mesmo quando uma imagem é destruída. Mesmo quando a fé é ridicularizada. Cristo permanece presente. As portas do inferno não prevalecerão. Talvez a passagem que melhor sintetize toda esta reflexão seja aquela dirigida por Jesus a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16,18. Percebamos o que Jesus promete. Ele não diz que a igreja nunca será atacada. Ele não promete que seus templos jamais sofrerão vandalismo. Ele não afirma que os cristãos estarão livres de perseguições. O que ele garante é que nenhuma dessas realidades será capaz de destruir a Igreja. Essa promessa atravessou 20 séculos. Ela sustentou os mártires das arenas romanas. Consolou os cristãos perseguidos durante as guerras. Fortaleceu missionários em terras hostis.
e continua fortalecendo milhões de fiéis diante de acontecimentos como o de Medjugorje. Uma palavra para o nosso coração. Ao concluir esta etapa da nossa reflexão, talvez a pergunta mais importante não seja: por que isso aconteceu? Mas sim, como Cristo deseja que eu responda. A Sagrada Escritura oferece uma resposta clara. Com o mesmo zelo de Jesus pela casa do Pai. Com o mesmo perdão manifestado na cruz. Com a mesma esperança anunciada por São Paulo. Com a mesma confiança na promessa de Cristo de que sua igreja jamais será vencida. É essa palavra que sustentou os santos ao longo da história. É essa palavra que sustenta hoje a igreja em Medjugorje. E é essa palavra que continua sustentando cada um de nós, para que, mesmo diante das provações, permaneçamos firmes na fé, perseverantes na oração e inabaláveis na esperança de que Cristo, o Senhor da história, já venceu o mundo. 7. Medjugorje. Daqui para frente, o santuário continuará recebendo peregrinos? O significado pastoral reconhecido pela Igreja e a esperança da comunidade. Depois de uma notícia tão dolorosa, é natural que muitos peregrinos façam a seguinte pergunta: o que acontecerá com Medjugorje agora? Será que esse episódio mudará a missão do santuário? Os peregrinos deixarão de visitar esse lugar? A resposta, ao menos pelos sinais que já vemos nas primeiras horas após o ocorrido, é muito clara: não. Na verdade, tudo indica exatamente o contrário. A comunidade de Medjugorje respondeu ao vandalismo da maneira que sempre caracterizou aquele lugar desde 1981, com oração, serenidade e confiança em Deus. Poucas horas após o ataque, voluntários iniciaram a limpeza dos locais atingidos. As missas continuaram sendo celebradas. Os confessionários permaneceram abertos. Os peregrinos continuaram subindo a Colina das Aparições. O rosário continuou sendo rezado. A adoração ao Santíssimo Sacramento não foi interrompida. Isso nos transmite uma mensagem muito forte. O vandalismo atingiu objetos e estruturas, mas não conseguiu atingir a alma daquele lugar. Porque Medjugorje nunca foi conhecido apenas pelas suas imagens, pelas suas pedras ou pela beleza de suas paisagens. Sua verdadeira riqueza sempre foi espiritual. Milhões de pessoas afirmam que ali reencontraram Deus. Que voltaram à confissão depois de muitos anos. Que restauraram seus casamentos. Que venceram vícios. Que descobriram sua vocação. Que encontraram paz. Essas experiências não podem ser apagadas por um ato de violência. O reconhecimento pastoral da Igreja é importante recordar um aspecto muito significativo. Nos últimos anos, a Igreja deu passos importantes em relação a Medjugorje. Sem emitir um juízo definitivo sobre a natureza sobrenatural das alegadas aparições, o Vaticano reconheceu oficialmente o grande fruto pastoral daquele lugar. Isso significa que a Igreja reconhece que inúmeros fiéis encontram ali um ambiente favorável à oração, à conversão e ao encontro com Cristo. Em outras palavras, a Igreja olha para os frutos. E esses frutos são visíveis. Todos os anos, centenas de milhares de peregrinos participam da Santa Missa, recebem o sacramento da reconciliação, rezam o rosário e aprofundam sua vida espiritual. Sacerdotes do mundo inteiro testemunham que Medjugorje tornou-se uma verdadeira escola de oração. Não por causa de fenômenos extraordinários, mas porque ali muitas pessoas redescobrem o essencial da vida cristã: a Eucaristia, a confissão, a Palavra de Deus, o jejum, o rosário, a adoração ao Santíssimo. Esses são os pilares da espiritualidade de Medjugorje. E nenhum ato de vandalismo é capaz de destruí-los. A esperança da comunidade. Talvez exista uma imagem que resuma tudo o que aconteceu. Enquanto algumas pessoas tentavam deixar marcas de destruição, centenas de outras já trabalhavam para restaurar aquilo que havia sido danificado. Essa é a lógica do Evangelho. Onde alguém espalha destruição, Deus suscita pessoas dispostas a reconstruir. É provável que, nos próximos dias, vejamos ainda mais peregrinos subindo a Colina das Aparições. Não movidos pela curiosidade, mas pelo desejo de rezar. Ao longo da história, muitos lugares santos passaram por momentos semelhantes. E quase sempre aconteceu o mesmo fenômeno. A perseguição acabou despertando uma fé ainda mais intensa. Porque o amor cresce quando é colocado à prova. Medjugorje continuará sua missão.
Também é importante lembrar que Medjugorje se prepara para acolher mais uma edição do Festival Internacional da Juventude, conhecido como Miladfest. Milhares de jovens de diversos países são esperados para dias de oração, formação, adoração e celebração da fé. Tudo indica que a programação seguirá normalmente. Isso possui um enorme valor simbólico. É como se a comunidade dissesse ao mundo: não permitiremos que o medo silencie a oração. Essa talvez seja a maior vitória da fé. Continuar caminhando, continuar evangelizando, continuar acolhendo, continuar anunciando Cristo. O verdadeiro coração de Medjugorje. Existe uma tentação que pode surgir diante de acontecimentos como este. Olhar apenas para a destruição. Mas Deus sempre nos convida a olhar além. Medjugorje não existe para apontar para si mesma. Todo verdadeiro santuário mariano tem uma única missão: conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Foi assim em Guadalupe. Foi assim em Lourdes. Foi assim em Fátima. E é essa também a missão pastoral de Medjugorje. Maria nunca ocupa o lugar de Cristo. Ela conduz a Cristo. Como nas bodas de Caná, continua repetindo silenciosamente: fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5. Talvez seja justamente essa a mensagem que permanece, mesmo depois do vandalismo. As paredes podem ser restauradas. As imagens podem ser limpas. Os altares podem ser reconstruídos. Mas o chamado à conversão continua ecoando. A esperança vence o medo. Ao final desta reflexão, percebemos que o futuro de Medjugorje não será determinado pelo ato de uma pessoa que escolheu destruir. Será determinado pela fé de milhares de pessoas que escolheram permanecer. A Igreja sempre caminhou assim. Ela atravessou perseguições, sobreviveu a guerras, enfrentou revoluções, viu templos ruírem e comunidades serem dispersas. Mas jamais deixou de anunciar o Evangelho. Por isso, quando olhamos para Medjugorje hoje, não enxergamos apenas um santuário que sofreu um ataque. Enxergamos uma comunidade que respondeu com oração, um povo que respondeu com esperança, e um testemunho vivo de que a luz de Cristo continua brilhando, mesmo quando as trevas tentam obscurecê-la. Talvez essa seja a maior lição deste momento. Os atos de vandalismo podem marcar pedras por algum tempo, mas nunca conseguirão apagar aquilo que Deus escreve nos corações. E enquanto houver um peregrino rezando um rosário, um sacerdote celebrando a Eucaristia, uma família reconciliando-se com Deus e um pecador retornando ao confessionário, a missão espiritual de Medjugorje continuará viva, porque sua verdadeira força não está nas pedras do santuário, mas na graça de Deus que continua transformando vidas. 8. Os videntes e os chamados segredos. O que a Igreja afirma oficialmente, o que os videntes já disseram ao longo dos anos e o que não pode ser afirmado sem evidências. Ao refletirmos sobre o vandalismo em Medjugorje, uma pergunta surgiu com frequência entre muitos fiéis: será que esse acontecimento já havia sido anunciado pelos videntes? Alguns chegaram a perguntar se esse episódio estaria relacionado aos chamados 10 segredos, ou às mensagens atribuídas à Virgem Maria em Medjugorje. Essa é uma questão importante, mas que exige muita prudência. Quando tratamos de revelações particulares, a Igreja sempre nos convida a caminhar com serenidade, discernimento e fidelidade ao ensinamento oficial. Por isso, antes de responder, é fundamental recordar o que a própria Igreja ensina. O que a Igreja afirma oficialmente? Em primeiro lugar, é preciso distinguir duas coisas diferentes. A primeira é a vida pastoral de Medjugorje, que foi reconhecida e incentivada pela Igreja devido aos abundantes frutos espirituais ali encontrados. A segunda diz respeito à origem sobrenatural das alegadas aparições, questão sobre a qual a Igreja continua mantendo prudência e não emitiu um reconhecimento definitivo. Isso significa que um católico pode peregrinar a Medjugorje, rezar, participar da missa, confessar-se e viver intensamente sua fé naquele santuário. Mas não é obrigado a acreditar nas alegadas aparições como se fossem um dogma de fé. Essa distinção é muito importante. A nossa fé está fundamentada na revelação pública, contida na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. As chamadas revelações particulares nunca acrescentaram uma nova verdade ao Evangelho. Seu papel, quando reconhecidas pela Igreja, é apenas ajudar os fiéis a viverem melhor aquilo que Cristo já revelou. Quem são os videntes? Desde junho de 1981,
6 jovens afirmaram ter visto Nossa Senhora na Colina das Aparições. São eles: Ivanka Ivankovic, Eles Miriana Dragicevic, Soldovica Ivankovic, Mijatovic, Ivan Dragicevic, Marija Pavlovic, Lunete Jakov Kolo. Ao longo de mais de 4 décadas, cada um deles relatou experiências diferentes, sempre afirmando que Nossa Senhora os convidava à conversão, à oração, ao jejum, à paz, à confissão frequente e à Eucaristia. Esses temas, aliás, coincidem plenamente com a espiritualidade católica. É por isso que tantos sacerdotes afirmam que o verdadeiro centro de Medjugorje nunca foram os fenômenos extraordinários, mas o chamado constante à conversão. Os chamados 10 segredos. Talvez nenhum tema desperte tanta curiosidade quanto os chamados 10 segredos. Segundo os próprios videntes, Nossa Senhora teria confiado a cada um deles acontecimentos que se manifestariam no futuro. Eles afirmam que esses segredos serão revelados somente no tempo determinado por Deus. Os detalhes permanecem reservados. Os próprios videntes dizem que não podem divulgá-los antes do momento indicado. Ao longo dos anos, inúmeras especulações surgiram na internet. Vídeos, livros, profecias, datas, interpretações. Entretanto, aqui é preciso fazer uma afirmação muito clara. Nada disso faz parte do ensinamento oficial da Igreja. Grande parte dessas interpretações nasce da imaginação ou da tentativa de relacionar acontecimentos atuais com informações que jamais foram confirmadas. O cristão prudente deve evitar esse tipo de especulação. O vandalismo em Medjugorje fazia parte de algum segredo? Até este momento, não existe qualquer declaração oficial dos videntes afirmando que o vandalismo ocorrido em Medjugorje estivesse previsto entre os chamados segredos. Também não há qualquer pronunciamento da Igreja estabelecendo essa relação. Portanto, seria incorreto afirmar que esse ataque representa o cumprimento de uma profecia. Como cristãos, precisamos resistir à tentação de transformar cada acontecimento dramático em um sinal apocalíptico. Jesus já advertia: quanto àquele dia e àquela hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24,36. Essa passagem nos ensina uma grande lição. Mais importante do que tentar descobrir datas ou interpretar acontecimentos extraordinários é permanecer preparados todos os dias. O que os videntes sempre enfatizaram. Embora existam muitas curiosidades sobre os segredos, há algo que permanece constante em praticamente todos os testemunhos dos videntes ao longo dos anos. O centro nunca foram os segredos. O centro sempre foi a conversão. Eles repetem frequentemente temas como oração diária, participação na Santa Missa, leitura da Palavra de Deus, jejum, confissão regular, adoração eucarística, paz no coração e nas famílias. Percebamos algo interessante. Mesmo que uma pessoa nunca tivesse ouvido falar dos segredos, ela conseguiria viver plenamente a espiritualidade proposta em Medjugorje. Porque o essencial sempre foi Cristo. O perigo da curiosidade espiritual. Existe um risco que acompanha muitos fenômenos religiosos. Trocar a busca de Deus pela busca de acontecimentos extraordinários. A curiosidade pode tornar-se maior do que a conversão. E isso nunca foi o objetivo da Igreja. São João da Cruz advertia que o cristão não deve correr atrás de sinais extraordinários, mas buscar uma união cada vez mais profunda com Deus. O próprio Catecismo da Igreja Católica ensina que a revelação definitiva foi dada em Jesus Cristo. Tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi revelado. Por isso, ainda que uma revelação particular seja considerada digna de fé, ela jamais ocupa o lugar do Evangelho. O que devemos levar deste momento? Talvez a pergunta mais importante não seja: este vandalismo fazia parte de algum segredo? Mas outra: o que Deus deseja falar ao meu coração através deste acontecimento? Essa pergunta nos aproxima muito mais do Evangelho. Porque o chamado de Deus continua sendo o mesmo de sempre: converter-se, rezar, perdoar, confiar, permanecer firmes na esperança. Se algum dia os chamados segredos vierem a manifestar-se da maneira como os videntes afirmam, isso acontecerá no tempo de Deus, e a Igreja saberá exercer o discernimento necessário. Até lá, somos convidados a viver aquilo que já conhecemos com certeza. E sabemos, com absoluta segurança, que Cristo continua presente na Eucaristia.
Sabemos que Nossa Senhora sempre conduz os filhos ao seu Filho. Sabemos que o Evangelho permanece atual. E sabemos que nenhuma profecia é mais importante do que as palavras do próprio Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6,33. Talvez esta seja a maior mensagem que Medjugorje continua oferecendo ao mundo, independentemente das discussões sobre aparições ou segredos: voltar o coração para Deus. E quando fazemos isso, percebemos que o verdadeiro milagre não é conhecer o futuro, mas permitir que Cristo transforme o nosso presente. 9. Reflexão espiritual: como Deus transforma profanações em testemunhos de fé. Chegamos talvez ao momento mais importante desta reflexão. Depois de conhecermos os fatos, de compreendermos a resposta da Igreja, de recordarmos a Sagrada Escritura e de refletirmos sobre a missão de Medjugorje, resta-nos uma última pergunta: onde está Deus em meio a tudo isso? Quando vemos uma igreja profanada, uma imagem vandalizada ou um altar incendiado, é natural que o coração se entristeça. Alguns chegam até a perguntar: se Deus está presente, por que permite que isso aconteça? Essa é uma pergunta antiga. Ela acompanha a humanidade desde os primeiros capítulos da Bíblia. E, curiosamente, Deus quase nunca responde explicando o motivo do sofrimento. Ele responde oferecendo a sua presença. Foi assim com Jó. Foi assim com os profetas. Foi assim com os apóstolos. E foi assim, sobretudo, com Jesus Cristo. Deus nunca abandona o seu povo. Se olharmos para toda a história da salvação, perceberemos um padrão. Sempre que parecia que o mal havia vencido, Deus preparava um novo começo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu um Salvador. Quando Israel foi levado ao exílio, Deus preparou o retorno do seu povo. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído, Deus não abandonou sua aliança. Quando os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano, o Evangelho espalhou-se ainda mais rapidamente. E quando Cristo foi crucificado, parecia que tudo havia terminado. Mas foi justamente da cruz que nasceu a vitória da ressurreição. Esse é o modo de agir de Deus. Ele não transforma o mal em bem. O mal continua sendo mal. Mas Deus é capaz de fazer surgir um bem ainda maior a partir daquilo que o pecado tentou destruir. São Paulo resume essa certeza quando escreve: sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. Percebamos, São Paulo não afirma que tudo é bom. Ele diz que Deus é capaz de conduzir todas as coisas para um bem maior. Essa é uma enorme diferença. A cruz nunca é a última palavra. O vandalismo em Medjugorje certamente deixou marcas visíveis. As imagens foram manchadas. O altar foi incendiado. Os peregrinos ficaram entristecidos. Mas a pergunta é: qual lembrança permanecerá daqui a alguns anos? Será que o mundo recordará apenas a violência? Ou recordará também milhares de pessoas reunidas em oração? Talvez seja justamente aí que Deus esteja escrevendo uma nova página. Porque toda vez que o mal tenta dividir, Deus reúne. Toda vez que alguém procura destruir a esperança, Deus desperta novos testemunhos de fé. Toda vez que alguém profana o sagrado, milhares de outros redescobrem o valor da oração. É assim que Deus vence. Não pela força das armas, mas pela força da graça. A história dos mártires. A história da Igreja confirma isso. Os perseguidores acreditavam que, eliminando os cristãos, eliminariam o cristianismo. Aconteceu exatamente o contrário. Tertuliano, um dos grandes escritores cristãos dos primeiros séculos, escreveu uma frase que atravessou a história: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto maior era a perseguição, mais pessoas se aproximavam da fé. Quanto mais igrejas eram destruídas, mais comunidades surgiam. Quanto mais tentavam apagar o Evangelho, mais ele se espalhava. Esse é um mistério que o mundo dificilmente compreende. Porque a força da Igreja nunca esteve no poder humano. Sempre esteve na ação silenciosa do Espírito Santo. Medjugorje também pode tornar-se um testemunho. Talvez o mesmo aconteça agora. É possível que pessoas que jamais ouviram falar de Medjugorje descubram sua existência por causa desta notícia. Mas, ao conhecerem sua história, descubram também algo muito maior. Descubram um lugar onde milhares de pessoas voltaram à fé. Onde famílias foram restauradas.
onde sacerdotes reencontraram o entusiasmo pela missão, onde jovens ouviram o chamado de Deus, onde incontáveis corações experimentaram a misericórdia divina. Percebemos como Deus age? O inimigo tenta chamar atenção para a destruição. Deus transforma esse mesmo acontecimento em oportunidade para anunciar a esperança. O verdadeiro templo. Existe ainda uma última lição. Ao longo deste vídeo falamos muito sobre igrejas, altares e imagens. Mas São Paulo recorda algo profundamente importante. Vós sois o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Essa afirmação nos leva a um exame de consciência. É possível lamentar a destruição de um templo de pedra e, ao mesmo tempo, esquecer de cuidar do templo que somos nós. Talvez Deus esteja nos convidando hoje a olhar para dentro de nós. Existe alguma área da minha vida que precisa ser restaurada? Existe alguma ferida que necessita da graça? Existe algum pecado que ainda impede minha plena comunhão com Deus? Talvez o maior desagravo que possamos oferecer seja justamente permitir que Cristo restaure aquilo que está quebrado dentro do nosso coração. Maria permanece de pé. Há uma imagem que nunca deixa de me impressionar. No Calvário, tudo parecia perdido. Jesus estava na cruz. Os discípulos haviam fugido. O céu parecia silencioso. Entretanto, uma pessoa permaneceu firme. Maria. Ela não compreendia plenamente todos os acontecimentos, mas permaneceu aos pés da cruz. Ela não respondeu com revolta. Não perdeu a esperança. Continuou acreditando na promessa de Deus. Talvez essa seja também a atitude que Medjugorje nos inspira neste momento. Permanecer de pé, permanecer rezando, permanecer confiando, porque a fé verdadeira não depende da ausência de provações. Ela cresce justamente quando é provada. Uma mensagem para cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, talvez Deus tenha permitido que esta notícia chegasse até você por um motivo muito maior do que simplesmente informar um acontecimento. Talvez seja um convite para rezar mais, para voltar aos sacramentos, para valorizar a Santa Missa, para agradecer por cada igreja que permanece aberta, para nunca tratar com indiferença aquilo que é sagrado. E, sobretudo, para recordar que a verdadeira vitória de Cristo não acontece quando desaparecem as dificuldades. Ela acontece quando o amor permanece vivo, apesar delas. Por isso, diante do vandalismo em Medjugorje, não terminemos esta reflexão olhando para as manchas de tinta. Olhemos para as velas que continuam acesas. Não fixemos o olhar apenas no altar que foi queimado. Contemplemos o altar onde Cristo continua oferecendo o seu corpo e o seu sangue em cada Santa Missa. Não permaneçamos presos ao gesto de quem quis destruir. Voltemos nosso olhar para milhares de peregrinos que continuam subindo a colina das aparições com o rosário nas mãos e a esperança no coração. Porque, no fim da história, não será o ódio que escreverá a última palavra. Não será a violência. Não será a profanação. A última palavra pertence sempre a Deus. E essa palavra tem um nome: esperança. 10. Conclusão. Convite ao terço de desagravo e oração pela conversão dos corações. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta reflexão. Hoje, partimos de uma notícia que entristeceu profundamente o coração de muitos católicos: o vandalismo cometido no santuário de Medjugorje. Vimos as marcas da violência deixadas sobre imagens, sobre um altar e sobre um lugar que, para milhões de pessoas, representa um caminho de oração e conversão. Mas, ao longo deste vídeo, também descobrimos algo muito maior. Descobrimos que esta não é apenas uma história de destruição. É uma história de esperança. Ao longo de 2000 anos, a Igreja enfrentou perseguições, guerras, profanações e tentativas de silenciar o Evangelho. Impérios desapareceram, ideologias passaram, perseguidores ficaram na história, mas Cristo continua vivo, sua igreja continua anunciando o Evangelho, e milhões de pessoas continuam encontrando na fé a força para recomeçar. É exatamente isso que vemos acontecer novamente em Medjugorje. Enquanto alguns tentaram deixar marcas de destruição, milhares de fiéis responderam com oração. Enquanto houve gestos de ódio, surgiram gestos de reparação. Enquanto alguém tentou apagar um sinal de fé, incontáveis pessoas voltaram seus olhos para Deus. Essa é a vitória silenciosa do Evangelho.
Por isso, não permitamos que esta notícia desperte apenas indignação em nosso coração. Que ela desperte também um desejo sincero de conversão. Talvez o Senhor esteja nos convidando, hoje, a reconstruir não apenas um santuário de pedra, mas também o templo espiritual que é o nosso coração. Talvez existam altares interiores que precisam ser restaurados. Talvez existam feridas que somente Cristo pode curar. Talvez exista alguém que precisamos perdoar. Talvez seja o momento de retornar à confissão, de participar da Santa Missa com mais fervor, de retomar o rosário em família ou de reservar alguns minutos do dia para estar diante do Senhor. A verdadeira reparação começa quando permitimos que Deus transforme a nossa própria vida. E é por isso que queremos fazer um convite muito especial. Nesta madrugada, onde quer que você esteja, una-se ao Papa News Brasil para um terço de desagravo. Não importa se você está em casa, no trabalho ou em outro lugar. Pegue o seu rosário, reúna sua família, se possível, e rezemos juntos. Rezemos em reparação pelos atos de profanação cometidos em Medjugorje. Rezemos por todos os peregrinos que visitam aquele santuário. Rezemos pelos sacerdotes e religiosos que ali servem diariamente. Rezemos pela paz no mundo. E rezemos, de maneira muito especial, pela conversão daquele ou daqueles que cometeram esse ato. Pode parecer difícil, mas foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Na cruz, diante daqueles que o crucificavam, ele rezou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23,34. Se Cristo foi capaz de amar até o fim, também nós somos chamados a responder ao mal com o bem. Antes de encerrarmos, convido você a deixar nos comentários uma simples intenção de oração. Escreva apenas: Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Que essa corrente de fé seja um sinal de comunhão entre todos os que acompanham este canal. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o com familiares e amigos. Talvez alguém esteja precisando ouvir esta mensagem de esperança. E, se você ainda não faz parte da família Papa News Brasil, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe conosco as principais notícias da Igreja, do Vaticano e da vida do Santo Padre, sempre com seriedade, fidelidade e espírito de comunhão. Encerramos confiando-nos à intercessão da Santíssima Virgem Maria, venerada em Medjugorje como Rainha da Paz. Que ela nos ensine a responder ao ódio com o amor, à violência, com a mansidão, à profanação, com a reparação, e ao desespero, com a esperança que nasce de Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que, neste momento, elevam uma oração pela paz e pela conversão dos corações. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.